Som. Opa! Tá. Boa noite. Vou ler com vocês João 17. Santifica-os pela tua verdade, tua palavra é a verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos unidos aqui para aprender mais da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sou o meu jardim, tranquei a porta.
Abre meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Tu és minha vida, Senhor, és meu amigo.
ser quebrado para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me mais, Senhor, sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Eu levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus, toda honra, toda glória.
glória para o Senhor, amém. Amém. Tudo bem, irmãos, com vocês? Deu uma esquentadinha, né? Oh, aleluia. A irmã que vai passar calor. Boa noite para você que está aqui, para você que está em casa. Nós estamos falando esse mês, o tema é sobre os discípulos de Jesus. Eita, tema bom. Vamos ver o que a gente vai trazer hoje. Vamos lá. Vou pedir para os irmãos, vocês podem ficar sentadinhos aí mesmo? Só curvar a cabeça, vamos orar, né, pedindo para que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento. Pai querido, nós, ó Pai, queremos agradecer por esse momento que estamos aqui, por essa oportunidade de virmos à casa do Senhor, estarmos reunidos juntos com os nossos irmãos, ó Pai. Obrigado por sermos livres, ó Pai querido amado, para te adorar, para aprender a Tua palavra. Querido Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha neste momento, ó Pai, falar aos nossos corações, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai. Eu peço a Ti, querido Espírito Santo, que me ajude a transmitir a Sua mensagem aos corações dos meus irmãos. Que tudo aquilo que o Senhor colocou, ó Pai querido amado, ministrou no meu coração, que eu venha, Senhor Deus, com graça e no poder do Teu Espírito, Pai, ministrar, Senhor Deus, o coração dos meus irmãos, ó Pai. Que essa palavra possa falar com eles, ó Pai, assim como o Senhor falou comigo, Pai. Em nome de Jesus. Então, vamos falar sobre os discípulos de Jesus. Vou pedir para os irmãos abrirem a palavra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Aí nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 19. Repetindo mais uma vez, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 19. Amém? Para quem não trouxe a Bíblia, pode acompanhar aí no telão. Então vamos para a palavra. E subiu a um monte e chamou a si os que ele queria. E vieram a ele, e ele ordenou 12 para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar e ter poder para curar enfermidades, expulsar os demônios. Simão, de sobrenome Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananita, e Judas Iscariote, que também o traiu. E eles entraram numa casa. Até aí. Então, vocês viram aqui que eu falei da lista, né, o nome dos discípulos. O que será que vem por aí, hein? Nós vamos falar um pouquinho hoje, gente, sobre a personalidade dos discípulos. Faz muito tempo que essa ministração está na gaveta. Estou para falar para vocês que tem mais ou menos uns 8 anos que o Senhor me deu essa ministração. E veio calhar agora. Deus sabe todas as coisas, né? Sabe todos os tempos. Então, vamos lá. Ao lermos a palavra de Deus, nós vamos nos deparar, se a gente começar a ler, né? Desde o princípio ali, de Gênesis até Apocalipse, a gente vai nos deparar com vários personagens bíblicos, homens e mulheres, que se nós vermos assim, de primeira vista, a gente vai pensar assim que são seres humanos, mas são seres humanos muito diferentes da gente, né? Então, se a gente, à primeira vista, a gente vai ler, lá a gente fala assim, nossa, né? Então, é assim, muitas vezes a gente nem ousa nos comparar a eles, né? A gente esquece que eles foram, e eles são, né? Humanos, assim como eu e você. Aí a gente vai vendo ao longo da história bíblica aí, né, ao longo da Bíblia, que muitos desses homens e mulheres, eles cometeram erros, e eles cometeram muitas falhas também, e enfrentaram muitos desafios durante toda a caminhada deles, assim como nós.
Interessante que Tiago, em sua carta, ele escreve sobre Elias. E ele fala o seguinte sobre Elias. Nós sabemos que Elias foi um homem extremamente, né, assim, usado por Deus. Ele fez, assim, maravilhas, né, em nome de Deus. Mas ele é um homem igual a nós. E Tiago, ele fala isso. Ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Assim como os discípulos de Jesus. Homens comuns, falhos, instáveis, inconstantes, como eu e você. Mas mesmo assim, com todas as falhas, com toda inconstância que há em nós, Jesus, os discípulos, aos olhos humanos, eram o quê? Improváveis. Mas mesmo assim, com toda a inconstância, Jesus os escolheu para a sua grande obra. E olha que interessante, gente. Qual foi o critério que Jesus usou para escolher os discípulos? Alguém arrisca? Será que tinha um critério? Será? Vamos ver. Então, assim, qual seria o critério que Jesus escolheu para os apóstolos, né, para a escolha? Nós sabemos aí pela leitura dos evangelhos, a gente vai ver ali, né, os evangelhos sinóticos que a gente fala, que é Marcos, Mateus, Lucas. A gente vai ver ali que Jesus tinha muitos seguidores, mas ele precisava de alguns homens, de alguns poucos homens, para fazer uma obra extraordinária. E que ele ia treinar esses homens para uma grande missão. E esses homens passariam um tempo convivendo com ele. E aí eu falo para vocês, amado, eu quero lembrar uma coisa. Que a escolha do céu, ela não depende de esforço humano. Vocês entenderam isso? A escolha do céu não depende do esforço humano. A escolha do céu, ela depende de um coração ensinável. Então, nos textos que nós vemos, no texto a gente acabou de ver aqui o seguinte, a expressão assim, e subiu a um monte e chamou a si o que ele queria. Quem queria? Jesus. Embora Jesus tenha orado, se a gente for ver lá em Lucas, né? Lucas fala que o Senhor Jesus subiu ao monte e passou a noite inteira orando a Deus para escolher os 12. Mesmo ele orando, ele escolheu quem ele quis. Nisso, Jesus já sabia da natureza de cada um deles. Jesus já sabia que eles iam escorregar no tomate, como dizem por aí. Mas Jesus sabia o que eles seriam capazes, sendo guiados pelo Espírito Santo. Amados, enquanto Jesus vê o coração, os olhos humanos traçam um perfil psicológico. Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar? E aí, vamos pensar um pouquinho, tá? Gente, o que eu vou falar aqui agora não é heresia, tá? Então, por favor, presta atenção no que o Espírito Santo quer dizer para nós. Vamos imaginar os discípulos passando por um processo seletivo. Eu acho que todo mundo aqui já passou por algum processo seletivo, né? Para trabalho, né? Eu não só passei, como já fui, né? A pessoa que avaliou algumas pessoas no processo seletivo. E como será que eles se sairiam no processo seletivo, hein? Vamos ver? Qual seria o perfil psicológico? Qual seria a personalidade desses discípulos? Então, se eles fossem passar por um processo seletivo humano, seria mais ou menos assim, a devolutiva para Jesus. Prezado Senhor Jesus, obrigado por escolher a nossa empresa para traçar o perfil psicológico dos 12 candidatos que o Senhor nos enviou. Fizemos um levantamento das principais habilidades técnicas e emocionais dos candidatos. E sentimos informar que consideramos que, no geral, eles não estão aptos a exercer o cargo em questão. Fizemos algumas considerações, mas acreditamos que o Senhor gostaria de acompanhá-los de perto e tirar as suas próprias conclusões. Entretanto, os testes e as avaliações pontuaram alguns perfis psicológicos e alguns perfis comportamentais.
Então, as avaliações pontuaram os perfis de competências técnicas e emocionais. Sendo assim, de forma geral, nós temos os seguintes resultados. Os candidatos apresentaram falta de experiência, falta de escolaridade, falta de aptidão vocacional e ainda não apresenta nenhum tipo de noção do que é trabalhar em equipe para ocupar o cargo em questão. No que diz respeito às competências emocionais, nós salientamos o perfil de alguns que mais se destacaram nos requisitos psicológicos. Então, vamos a eles. Pedro apresentou um perfil psicológico emocionalmente instável, com tendência às explosões emocionais e impulsividade. André, falta habilidade de liderança como gestão de tempo, persuasão e mediação de conflitos. Quanto a Tiago, os irmãos Tiago e João, eles colocam os seus interesses pessoais acima de interesses do reino do Senhor. Além disso, apresentam problemas de relacionamentos interpessoais. Sentimos informar que Mateus tem muita facilidade de colecionar inimizades porque sofre muito de rejeição. Já Tiago, filho de Alfeu, Tadeu e Simão Zelote, parecem apresentar uma inclinação radical por justiça própria. Tomé apresenta uma personalidade pessimista da realidade, o que pode trazer uma instabilidade emocional muito grande na equipe, devido às suas dúvidas e sua incredulidade. Entretanto, existe um candidato que nos chamou a atenção, que, ao nosso ver, poderia se enquadrar na vaga em questão. Ele apresenta motivação, bom relacionamento, boa comunicação, conhece pessoas de renome, é ambicioso, tem um bom relacionamento comercial. Sendo assim, diante desse perfil, nós sugerimos para ele ser o seu administrador. E esse seria Judas Iscariotes. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam do perfil psicológico? Da personalidade deles? Boa, né? Igualzinho, eu e você. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que eu quis trazer para vocês com essa pequena ilustração? Que o que os olhos, nesse contexto, o que os olhos humanos reprova, o céu aprova. Então, muitas vezes, vocês podem ser reprovados aos olhos humanos. As pessoas podem olhar para você e não te dar nada, mas o céu te aprova. Amém? Então, Jesus escolheu os seus discípulos sem interferência humana nenhuma. Ele mesmo disse: vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Jesus, ele não espera nem de mim, nem de você perfeição. Assim como ele não esperou perfeição dos seus discípulos. Ele não se importa se você é bom em alguma coisa ou não. Assim como os discípulos. Não é isso que ele está preocupado. A preocupação do Senhor era encontrar pessoas com o coração dispostos a renunciar, disposto a aprender e a segui-lo. Os discípulos de Jesus, a maioria deles não tinham nenhum estudo. A própria palavra de Deus em Atos 4:3 diz assim: eram homens sem letras e indoutos. Para quem não sabe, sem letras aqui, indoutos, né? Sem letras, não sabe ler e não sabe escrever. E indoutos são pessoas sem instrução, incapazes, ignorantes, sem informação, sem estudos. É isso que significa indoutos. Então, a maioria dos discípulos é assim. Por que eu estou falando que a maioria era assim? Porque a palavra nos dá a entender que Bartolomeu... Quem que é, gente, Bartolomeu? A escola bíblica aí. Quem que é o Bartolomeu? Natanael. Natanael era estudado, era uma pessoa estudada. E dentre os discípulos, ele teve elogio do Senhor Jesus. Ele falou: está aí um verdadeiro israelita, a qual não tem engano. Então, ele tinha estudo. Mateus também, a gente pode ver que ele tinha estudo. Né? Ele era tesoureiro, né? Ele era, republicano. Né? E Judas também, né? A gente viu aqui o perfil do Judas, perfil bom, né? Tecnicamente. Os discípulos, eles tinham dificuldade de entendimento. Eles tinham dificuldade de entender os ensinos de Jesus. Mesmo que Jesus falava com eles através de parábolas. Né? Mesmo que Jesus ensinava através de parábolas, para poder entender, usando coisas do dia a dia deles ali, para que eles pudessem entender, mesmo assim eles tinham dificuldade, muita dificuldade de entender o que Deus ali, que Jesus estava falando, a mensagem. Alguns exemplos. Filipe. Interessante que Jesus está ali no capítulo
em João capítulo 14, Jesus ali está falando, né? Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus. E ali Jesus vai discorrendo, e aí vai falando que quem vê o Pai, também vê Ele. E Felipe não entende. Felipe fala assim: Senhor, nos mostra aí o Pai, que já nos é suficiente. E Jesus fala para Felipe: Felipe, há quanto tempo estou com vocês e você me mostra o Pai? E que se falar de Tomé, Jesus está falando, né? Vós sabeis o caminho que eu vou. Aí o Tomé olha para Jesus e fala: Mestre, que caminho que eu vou? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles tinham dificuldades para entender isso. E eu quero abrir aqui um parênteses, que era algo que até hoje à tarde não estava aqui na ministração para eu falar, mas eu acho importante. Existem muitas pessoas que desistem de ler a Bíblia porque falam assim que a Bíblia é muito difícil, porque não conseguem entender a Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para você. Insista. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro comum. Quem vai te revelar as verdades é o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus estava ensinando os discípulos que ele estava indo para Cesareia de Filipe, ele falou para os discípulos assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí eles responderam: uns falam que sou João Batista, outros falam que é Felipe, outros falam que é um profeta. Aí Jesus fala para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro solta, em alto bom som: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o que Jesus fala para ele? Bem-aventurado és tu, Pedro, porque quem revelaste isso a você foi o meu Pai. Então, amados, insista na leitura da Bíblia, insista, porque quem vai revelar os tesouros escondidos que está aqui é o Espírito Santo. Então insista. E para com esse negócio: não vou ler a Bíblia que ela é muito difícil, que eu esqueço, que não sei o que. Isso é mentira do diabo na tua mente, porque ele sabe que a partir do momento que você continuar insistindo, você terá os olhos abertos, assim como Pedro teve, assim como os discípulos tiveram. Amém? Fecha parênteses, volta para o texto. Então, assim, eles tinham muita dificuldade para entender as verdades que Jesus estava trazendo. Mas mesmo assim, nenhum desistiu. Eles estavam ali com os olhinhos brilhando, querendo a boa parte deles. Eles não conseguiam entender sobre a necessidade da crucificação. Pedro foi até repreendido por isso, gente. Quem lembra que o Senhor falou para Pedro: arreda-te, Satanás? Né? Por que ele falou isso para Pedro? Porque ele estava ensinando, ele estava falando para os discípulos que a hora dele era chegada, que ele teria que ir para Jerusalém, voltar para Jerusalém, aonde ele ia ser entregue, o Filho do Homem seria entregue para padecer, né? E ser entregue e ia morrer crucificado, mas depois ele ia ressuscitar. E eles não entendiam isso. E foi aonde Pedro chama Jesus ao lado, e aí Pedro começa a fazer o quê? Repreender Jesus. Não, isso não vai acontecer. E aí o que Jesus fala para ele? Repreende ele: arreda-te, Satanás. Fala para ele o quê? Que ele não consegue compreender as coisas de Deus, só as coisas dos homens. O mesmo Pedro que falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Estão entendendo, igreja? Depois da ressurreição, gente, o que dizer dessas bênçãos desses 12 discípulos aqui? Jesus andou com eles o tempo todo falando que ele ia padecer, que ele ia sofrer, que ele ia ser entregue, que ele ia morrer crucificado, que ele ia ressuscitar. Jesus foi entregue, foi crucificado, ressuscitou. E o que os abençoados fizeram? Jesus falou que era para eles ficarem em Jerusalém. O que eles fizeram? Cada um voltou para fazer o que eles faziam antes. Jesus amado. Aí eu falo para vocês: a gente não faz isso? Estão se identificando aí, gente? Então, a tamanha dificuldade que eles tinham. Homens fracos, homens falhos, mas homens com muita sede de Deus. E isso tem que ser os nossos exemplos. Maria, onde está a falha dos discípulos? Vamos lá. Judas foi pego pela
ambição? Quantos hoje, né, não são pegos pela... Quantos de nós hoje não são pegos pela ambição? Judas foi pego para a ambição, dando espaço para Satanás. Aí é onde ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ciúme, gente. Ah, Maria, os discípulos não eram ciumentos. Não. Vou provar para você que eles eram ciumentos, sim. Olha lá. Os discípulos saíram de 2 em 2 para curar enfermos e expulsar demônios. No meio da caminhada deles, eles encontraram um outro grupo que não era dos 12, mas eram seguidores de Jesus e tinha fé. Estão entendendo? E aí o que acontece? Eles vejam esses expulsando demônios e curando em nome de Jesus. Aí João, o pessoal fala muito de Pedro, mas João também aprontou muito, né? Aí chega João e fala: mestre, nós vimos um certo homem que em teu nome expelia demônios e nós proibimos. Chegou todo feliz falando para Jesus, né? Não era dos nossos, aí a gente foi lá e proibiu, porque ele não segue conosco. Então, tipo assim, não é da minha turma, não é da minha panela, então sai para lá, chulé. É bem nessa palavra, tá? Né? Como diz o pastor Leandro, né? Na minha linguagem street, né? Então é assim, não faz parte do meu grupo, sai para lá, chulé. Não pode, né? E o que Jesus fala para ele? Não proíba, porque quem não é contra nós é por nós. Quantas vezes nós, filhos do Senhor, a gente que trabalha em ministério, liderança, né, ou até mesmo, né, os outros irmãos, às vezes, pessoas que não trabalham em nenhum outro ministério vêm querer ajudar. Ah, não, você não pode ajudar. Você não pode ajudar porque você não faz parte da panelinha tal. Você não pode orar porque você não é parte da panelinha tal. O ministério não é seu. O ministério é de Jesus. E o ministério é o reino de Deus. Quando eu começo a pegar as coisas de Deus e trazer para mim, Deus não está nesse negócio. É o seu ego que está nesse negócio. E os discípulos eram desse jeito. Falta de fé ou incredulidade. Maria, como assim? Ué? Não falei que eles estavam ali tudo bravinho, né? Eles ficaram bravos porque eles foram, né, tentar expulsar demônio de um menino, não conseguiu, né? Aí os outros lá foram conseguir. Ciumeira. Incredulidade. Quando eles vão, eles não conseguem expulsar demônio. Tem umas entrelinhas nisso, mas isso é para um outro momento. Porque senão a gente foge do tema. Imaturidade. Ah, Mateus. Ah, Maria, eles não eram maturos, não. Ah, não? Ah, Maria. Aqui não tem maturidade, aqui não tem crente maturo, não. Ah, não. Então, vamos ver se você se identifica aí, amados. Qual era o sinal de maturidade dos discípulos? Primeiro, ciúmes é um tipo de maturidade, tá? Então, quando você fica enciumado do seu irmão, você tem inveja do seu irmão, é que você não sabe quem que você é em Cristo. Você não sabe quem que você é na videira. Então, olha só que interessante. Outro tipo de maturidade. Enquanto Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, tinha 2 bênçãos lá, discutindo quem seria o maior ou o menor no reino de Deus. Pior ainda, foi eles fazerem um pedido inusitado para Jesus, de quem sentaria à direita e à esquerda dele. Cisco do universo, alecrim dourado. Gente, a gente está rindo da gente mesmo, tá? Intolerância. João e Tiago, por que vocês acham que eles levaram o nome de filhos do trovão? Intolerância, uma braveza, era o fio da espada. João e Tiago, gente, queria que caísse fogo do céu para consumir uma aldeia inteirinha, porque alguns samaritanos não receberam Jesus. Irmãos, fala sério, olha aí dentro do seu coração aí. Você já não quis mandar fogo do céu para consumir meu irmão, não? E vem cá.
Muitas vezes nós olhamos para as nossas fraquezas e pensamos que nós somos incapazes. Então a gente acabou de ver aqui que os discípulos eram falhos, que eles tinham um monte de coisa aqui para eles poderem superar, mas que fizeram grandes coisas em nome de Deus para o reino. Deixaram um grande legado para a gente, ó, arrecheado aqui na palavra de Deus. Então muitas vezes a gente olha para as nossas fraquezas e aí a gente pensa assim: eu não sou capaz de fazer isso não. Aí manda outro. Gente, no dia que eu fui convidada para cantar no louvor, eu falei assim: vou não. Eu canto, mas lá no meu secreto. Fui. Foi só uma experiência, gente, não é o meu chamado. Foi uma experiência, eu precisava passar essa experiência e tinha o porquê dessa experiência. Mas se eu fosse ver pela Maria, eu não estaria aqui ministrando, eu não oraria por ninguém, eu não faria nada. Porque assim, vocês pensam que é fácil estar aqui? Eu tô com as minhas perninhas assim, ó. Aqui dentro tá cheio de borboleta. Não é fácil. Mas quem capacita a gente é o Espírito Santo. E quem chamou, te dá respaldo. Quem te chamou, sustenta. Então, quando vir na cabeça de vocês, eu não consigo fazer isso. Eu não dou para isso. Eu não nasci para isso. Consulta o Espírito Santo. Consulta o Espírito Santo e olha para os discípulos. Veja pela ótica de quem que você está olhando. Você está olhando pela sua ótica por conta das suas feridas, por conta do que falaram para você? O olhar do céu é um olhar diferente. O que o mundo aqui diz para você que você não pode fazer, o céu diz que você pode fazer. Não é o que a gente está vendo aqui? O que eu estou falando não está nada fora da Bíblia, gente. Está aqui. Até a ilustração que eu fiz ali, né, do processo seletivo, está aqui dentro. Que vocês podem falar assim: nossa, mas de onde que ela tirou essas coisas? Ué, gente, simples, é só olhar aqui na palavra do Senhor e ver a forma de como eles agiam. Para mim, talvez seja um pouquinho mais fácil por conta de ser analista do comportamento. Mas a gente consegue ver, né, que um era bravo, que o outro era estressado, que o outro era impulsivo. A gente consegue ver isso. Então, olhem para os discípulos. Quando vocês começarem, quando a gente começar, eu me incluo nessa, começar a vir as mentiras, falando que eu não sou capaz de fazer isso, que eu estou no ministério errado, que isso, que aquilo outro, vamos olhar para o discípulo. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo nos traz a memória. Então, vocês estão ouvindo hoje a palavra. Então, neste momento, o Espírito Santo vai trazer à sua memória a palavra de Deus. Não porque a Maria está falando, porque é a palavra de Deus. Então, olha para os discípulos. Olha para vocês verem que bênção. Um era Zelote. Vocês sabem quem era Zelote, gente? Zelote era um grupo considerado rebelde. Eles queriam matar todos os romanos ao fio da espada. E eles achavam que Jesus era o rei que viria no cavalo branco com espada para matar todo mundo, mas com espada física mesmo, para matar todo mundo, guerra. Era isso que eles estavam treinando. Um republicano, então, um Zelote, um republicano, coitado do Mateus, era nem lá nem cá, porque assim, era odiado pelo povo dele, e também era odiado pelo povo pelos romanos. Ele também não era bem visto pelos romanos. Rudes pescadores, cada um mais sanguíneo do que o outro. 2 irmãos violentos que queriam tacar fogo em todo mundo. E um ladrão que traiu Jesus, que é Judas. Então, sim, homens iguais eu e você. Por quê? Assim como eles, nós fazemos distinção de pessoas. Assim como eles, nós julgamos. Assim como eles, nós somos impacientes. Assim como eles, nós queremos atenção, fazemos disputas, somos orgulhosos e imaturos. Tá certo que na caminhada Jesus vai transformando, porque Jesus transforma. Eles foram se deixando transformar. E você se deixa se transformar? Você tem deixado Deus trabalhar nas suas feridas, trabalhar no seu orgulho, trabalhar na sua imaturidade? Eles deixaram.
Jesus não precisou mudar a personalidade de nenhum. Pedro continuou sendo sanguíneo. Entretanto, ganhou domínio próprio, mansidão, longanimidade. Estão entendendo, irmãos? Então, assim como os discípulos, nós temos as nossas limitações. Mas nós podemos pegar esses homens, esses 12 homens, como exemplo de fé, de motivação e uma chama ardente no peito. O que eles tinham de especial? Eles eram loucamente apaixonados por Jesus e por sua obra e um coração ensinável. Eles foram lapidados por Jesus, eles aceitaram a renúncia, eles aceitaram a correção de Jesus. Gente, os discípulos ouviram cada palavra dura de Jesus, que se fosse eu e você, tinha falado tchau, hasta la vista. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vê muito isso. Hoje, infelizmente, a igreja de Cristo, por muito menos, está entregando meu ministério. Eu vou embora dessa igreja, vou ficar desigrejado. Por muito menos. Ai, se eles escutassem o que Pedro escutou, arreda-te, Satanás. A gente nem fala isso aqui, o pastor nem fala isso, gente. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Correções são necessárias. Está me ouvindo? Você que está aqui, você que está em casa. Correção são necessárias. A correção te livra do inferno. Ela é necessária. E os discípulos foram muitas vezes repreendidos em várias situações. Quer ver? Quando eles foram expulsar o demônio de um menino que eles não conseguiram expulsar, eles chegaram e reclamaram para Jesus. Ah, nós não conseguimos expulsar o demônio. Por que a gente não conseguiu? Olha o que Jesus chega e fala para eles. Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Tem uma outra tradução que fala assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e farão-me sofrer? Tá bom para você ouvir isso? Outra situação, quando os irmãos Trovão, Tiago e João, tá conversando com Jesus ali, e que tem aquela rejeição de Jesus em Samaria, eles falam para Jesus: o senhor quer que a gente manda fogo do céu? Olha que arrogância. Estava se achando Elias, gente, profeta do fogo. Estava caminhando com Jesus, ainda se achando muita coisa ainda. Olha o que Jesus fala para eles: mas não sabeis que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir almas, mas sim para salvá-las. Quer mais exemplos? Lá em Marcos 8:33. Acabei de falar isso agora há pouco. Quando Pedro vai repreender Jesus, falando: não, isso não vai acontecer, o senhor não vai morrer, o senhor não vai morrer. E Jesus fala para ele: arreda-te, Satanás, porque não entende as coisas de Deus, mas são coisas que você entende são coisas de homens. Outro exemplo, ainda em Marcos 10:14, quando Jesus fica indignado ali com os discípulos, porque as crianças querem ir até Jesus e eles não deixam, eles falam: deixa o mestre em paz, porque o mestre está cansado. E Jesus diz para eles: deixem as crianças virem a mim, porque delas são reinos dos céus. E tem várias outras, gente, várias outras repreensões. Então por que a gente, que nem ouviu isso, a gente quer abandonar Jesus? Isso tem um nome, gente. Isso se chama rebeldia. Mas eu tenho uma boa notícia para falar para vocês. Que em meio a todas essas fraquezas nossas, quando a gente tem um coração quebrantado, o coração quebrantado é um coração que a gente vê que a gente precisa ser consertado, que a gente precisa de conserto com Deus, que a gente se arrepende. Isso é um coração quebrantado, é um coração sincero. Deus não vai jogar você fora porque você tem fraquezas. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês o porquê. Os discípulos, homens fracos, eu e você, homens e mulheres fracas. Os discípulos eram fracos na carne, mas era pronto em espírito.
Eles eram fiéis, eles levavam bronca, mas eles estavam ali. Passaram fome, passaram frio, passaram maior perrengue, mas estavam ali, eram fiéis. Deixa eu te dizer uma coisa, a fraqueza humana, ela não é impedimento para a força espiritual, gente. Mas ela é uma oportunidade para que o poder de Cristo se manifeste através de mim, em mim e através de mim, em vocês e através de vocês. Olha o que a palavra de Deus fala. Paulo pediu ao Senhor para tirar, 3 vezes ele pediu para tirar o espinho na carne que ele estava sofrendo. E a resposta que ele teve: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando ele soube disso, olha o que ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Aleluia. Então, a fraqueza que você tem, ela vai manifestar o poder de Deus na sua vida e na vida daqueles outros que estiverem perto de você. Amém? Sim, os discípulos erraram muito durante a caminhada, mas errando que a gente se aprende, não é? Eles tinham as suas falhas. Por quê? Porque eles precisavam ser ensinados, eles precisavam ser guiados. E mesmo sendo improváveis aos olhos humanos, Jesus mesmo assim escolheu eles. Jesus preferiu lapidar a pedra bruta. Independente de qualquer coisa, independente de qual posição que nós estejamos aqui, independente de qualquer nível espiritual que nós estamos aqui, nós precisamos ser lapidados e guiados por Deus. Nós continuamos sendo pedras para se transformar numa joia. Aí a joia que Deus quiser. Os discípulos, eles são exemplos de amor, são exemplos de fé, de superação, de fidelidade. E nós devemos pegar eles como um exemplo. Maria, mas não é pegar o Jesus, por exemplo? Sim, vocês estão esquecendo que Jesus veio em carne, veio em forma humana? Jesus não pecou, ele não tinha fraqueza. Ele não pecou. Mas os 12 homens que ele escolheu eram fracos, tinham fraquezas. E mesmo assim venceram. E mesmo assim lutaram com as suas dificuldades. Lutaram com as suas rejeições. Lutaram com as suas religiosidades. Lutaram com as suas intolerâncias. E avançaram e fizeram o reino de Deus acontecer. E hoje nós estamos aqui. A seleção do céu é mais importante do que a seleção humana. Então nós devemos tomar eles como exemplo de fé. E assim como eles, focar naquilo que Deus deu para a gente fazer. Avançando no reino de Deus. Então, o que essa palavra quer dizer para vocês hoje? Que nós somos improváveis, mas nós somos escolhidos por Deus. Que cabe a gente fazer a nossa parte. Cabe a gente ter um coração ensinável. Cabe a gente deixar Deus trabalhar em nosso coração e superarmos as nossas dificuldades. E a cada estágio da nossa vida vai ter dificuldades e vai ser assim até quando Cristo vir. Então a história de hoje é para mostrar para nós que nós não somos diferentes daqueles que foram passados. Então nós vimos aqui que em diferentes circunstâncias, os discípulos agiram de formas totalmente opostas daquilo que Jesus havia ensinado. Gente, como que a gente faz isso o tempo todo? A gente faz isso até com a liderança da igreja. Tem muitas coisas que o pastor ensina a gente, ou os líderes, né, de ministério ensina. A gente faz tudo o contrário daquilo que espera. Haja paciência, haja longanimidade, haja luz. Então, assim, eles fizeram muitas coisas opostas daquilo que Jesus havia ensinado. Mas também a gente vê como Jesus conduziu eles para agir de forma certa. Isso aqui me pegou bastante.
Porque às vezes a gente quer ver muito defeito, né, do irmão, né? Ah, mas o irmão deixou de fazer isso, mas o irmão deixou de fazer aquilo, o irmão deixou de fazer aquilo outro, e nananá, e nananá, e nananá, e nananá. Mas ei, para comer de conversa, quem chamou foi Deus. Deus colocou ele ali. Ele querendo ou não querendo, não sei. Deus colocou ele ali para ensinar alguma coisa. Talvez não seja o ministério dele, talvez seja, mas faz parte da laptação dele. Então, ao invés de eu ficar falando que ele não fez, então eu vou ajudar, eu vou conduzir ele a fazer a coisa certa. E isso não é só dentro da igreja não, tá, gente? Isso é nos nossos lares também, com os nossos filhos. Isso é no nosso trabalho. Então, esses fatos vêm demonstrar pra gente que os discípulos de Jesus, eles não são super-homens e foram os espirituais 24 horas por dia. Mas sim, foram humanos. São humanos que viviam adversidades, que lutaram contra as suas limitações humanas. E como tal, dependiam da misericórdia e do amor de Deus para superar, assim como eu e você. Então, esses exemplos, eles servem para nos orientar na nossa jornada de fé, para que a gente possa vivenciar as verdades de Jesus. Amém? Vamos orar? Bênçãos do Senhor. Que essa palavra possa encontrar lugar no coração daqueles que estão ouvindo. E que o Espírito Santo possa alcançar cada vida que está assistindo essa live. Que Deus abençoe a vida de cada um deles. E nós vamos orar aqui. Pai querido, amado, nós te louvamos, ó Pai, por essa palavra.